Olá, pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos à nossa disciplina de PPP, Pesquisa e Prática Pedagógica, aqui da EAD da Uniateneu. E vamos iniciar algo bem importante para todos nós, que é o estudo do tema. Então, essa disciplina, ela começa a preparar você já pensar sobre o que você vai escrever futuramente. A disciplina de pesquisa e prática, né? É um projeto onde a cada disciplina você vai desenvolvendo um pouco do que vai ser o seu TCC, o seu trabalho de conclusão de curso. Então, nós vamos conversar um pouco sobre o que é pesquisa e sobre algumas partes do projeto de pesquisa, tá certo? Então, o que é pesquisa? A pesquisa, ela está presente no nosso dia a dia, de várias formas. Ela está presente, por exemplo, quando estamos no supermercado, que nós estamos olhando, consultando os preços, ou no shopping, né? A gente está fazendo uma pesquisa, qual produto que está mais em conta, né? Outras características que a gente procura. Só que a nossa pesquisa, essa pesquisa que vai ser para o TCC, ela é um pouquinho diferente, né? Não só para o TCC, para outros trabalhos que vocês fazem também durante a sua vida acadêmica. Então, essa pesquisa que é mais voltada para o TCC, a gente chama de pesquisa científica. E para ser científica, ela precisa usar métodos científicos para ser reconhecida cientificamente. Então, isso quer dizer o quê? Que você não pode fazer de qualquer jeito. Existem regras que você deve seguir. Gil nos dá uma definição do que é pesquisa. Pode-se definir pesquisa como todo o procedimento racional e sistemático que tem como objetivo proporcionar respostas aos problemas que são propostos. Então, como ele coloca, racional e sistemático. Por quê? Porque a ciência ela tem uma sistematização. Você precisa traçar um caminho que ele possa ser o quê? Averiguado, esse caminho que você traçou. Né? Então, não é de qualquer jeito que você vai fazer esse trabalho, você vai fazer seguindo uma sistemática, seguindo métodos, seguindo regras. Então, o que é necessário para fazer uma pesquisa? Dentre outras características que depois nós vamos conversar sobre algumas características, né, do pesquisador, nós temos qualidades pessoais do pesquisador, que depois, mais na frente, nós vamos falar, que é a questão da ética na pesquisa, que é você fazer as suas pesquisas de uma maneira correta. Recursos humanos, materiais e financeiros é algo muito importante quando a gente pensa em realizar uma pesquisa. Considerar aspectos formais do processo. Então, assim, quando a gente pensa num tema, primeiro a gente deve pensar um assunto do nosso interesse, um assunto que a gente gosta. Já pensou ter que pesquisar sobre algo que a gente não gosta? Seria muito difícil, né? A pesquisa, ela não é difícil, mas ela precisa de regras. Então, existe um caminho a ser seguido.
Então, qual a minha dica nesse primeiro momento para vocês? Vocês podem pensar, professora, ainda é cedo, eu estou mais ou menos no terceiro semestre, eu ainda não sei direito o que eu quero falar. Mas é o momento para quê? Se você achou interessante um determinado assunto, de um texto que você leu, de um livro que você leu, você já vai guardando, você já vai organizando pastas no seu computador com aqueles assuntos, fazendo resumo, fazendo fichamentos, que todos esses trabalhos acadêmicos que vocês fazem, eles vão servir muito para o TCC de vocês. Então, procurem, né, fazer várias leituras. A gente só vai saber o que quer conhecer mais se a gente tiver uma leitura daquilo. Às vezes a gente já tem um interesse em determinado assunto. Ótimo. Tem um interesse em determinado assunto, já passa para as leituras, várias leituras. Leituras, né, de sites, livros, artigos, dissertação, todo o assunto, né, disponível sobre aquela temática que você gosta, você começa a ler e organizar os seus arquivos sobre aquela temática. Então, a primeira dica é essa, é você fazer e escrever sobre aquela temática que você gosta, tá certo? Então, para fazer uma pesquisa, eu preciso o quê? Antes dela, eu preciso elaborar um projeto de pesquisa. Um projeto de pesquisa é algo muito importante que você vai fazer para vários outros momentos da sua vida. Você vai fazer um projeto de pesquisa agora, né? Quando você for entregar o seu TCC, você faz um projeto de pesquisa quando você estiver terminando a sua especialização, você faz um projeto de pesquisa para participar de uma seleção de mestrado e doutorado. Então, o projeto de pesquisa, a gente precisa aprender realmente como se faz um projeto de pesquisa, porque ele vai ser utilizado em várias etapas da nossa vida acadêmica. Então, nós vamos agora ver, né, o que é realmente um projeto de pesquisa. Então, antes de realizar, né, a pesquisa em si, a gente precisa realizar um projeto de pesquisa. Esse projeto de pesquisa, ele seria um passo a passo, um esqueleto da sua futura pesquisa. Nesse projeto, você vai explicitar todas as suas ações, o que você vai fazer, o que você vai pesquisar, qual é o método, quanto tempo, quais são os principais autores. Então, tudo isso você vai colocar no projeto de pesquisa. Então, a gente tem uma definição de o quê? É um documento explicitador das ações a serem desenvolvidas ao longo do processo de pesquisa. Realizar um projeto de pesquisa, antes de tudo, significa preparar-se para executar uma ação que vise buscar uma resposta a uma indagação inicial. Por que ele colocou isso aqui? Que indagação inicial é essa? Professora, eu me interessei por determinado assunto. Então, desse determinado assunto que você se interessou, você pode ter ficado com alguma dúvida, algo que você queira o quê? Aprofundar, algum questionamento que você quer descobrir, por que aquilo ali é daquela forma. Então surgem dúvidas que a gente chama, é até interessante escrever, são chamadas perguntas de partida. São dúvidas que você tem a respeito daquela temática. Então, quando você for realizar a sua pesquisa, são essas dúvidas, né, esses questionamentos
que você vai procurar, né, vai tentar obter uma resposta com a pesquisa. E o projeto de pesquisa, ele tem uma estrutura. Normalmente é uma estrutura básica que existe para o projeto de pesquisa. Alguns são pedidos todos esses itens, em alguns momentos não. Depende muito da instituição que está pedindo o projeto de pesquisa. Nós vamos ver hoje esses 10 passos aqui, esses 10 itens. Que o 1 seria a escolha do tema, você pode encontrar como tema, título. O segundo, a justificativa. O terceiro, a problematização. Quarto, objetivos gerais e específicos. 5, hipóteses. 6, metodologia. 7, referencial teórico. 8, cronograma. 9, recursos. E 10, as referências. Então, para escolher a nossa temática, eu penso, né? O que é que eu vou pesquisar? O que eu vou pesquisar? Aqui, o item A, eu coloquei para vocês, né? Afetividade em relação ao tema. É o gosto pelo assunto a ser tratado. Então, quando a gente gosta daquele assunto, vai ficar mais fácil a leitura, a escrita. E em um trabalho científico é necessário muitas leituras, tá certo? Para que a gente construa um conhecimento a respeito daquele assunto. E quando a gente for escrever, nós vamos citar vários autores que falam sobre aquele assunto. B. Tempo disponível para a realização do trabalho de pesquisa e entrega do relatório. Tempo. Estamos iniciando cedo, podemos pensar, temos muito tempo, mas esse tempo tem que ser bem aproveitado, porque o tempo passa rápido e às vezes, né, ele nos prega uma peça. Isso em relação ao tempo geral, mas tem um tempo também, digamos assim, eu queria fazer o meu trabalho lá no meu interior, na escola onde eu estudei. Ótimo, não tem problema nenhum. Mas você vai ter tempo de ficar indo lá na escola para fazer observação, entrevistar. Você vai ter um recurso, que a gente vai ver depois, financeiro, para bancar as suas viagens. Então, a gente precisa, né, ter uma relação com o tema, gostar do tema, mas saber pensar um pouquinho nele para saber se ele é viável. Será que a gente consegue? Será que eu realmente vou ter tempo de ficar me deslocando para outra localidade? Né? A gente precisa pensar nisso também. Disponibilidade de orientador para acompanhar o projeto. Às vezes eu quero falar sobre um determinado assunto, eu gostaria muito de determinado professor. Primeiro, assim, todos os professores da Uniateneu, eles são capacitados para orientar, tá certo? Para orientar um trabalho científico. Mas alguns professores, eles são o quê? Eles são formados em algumas áreas mais específicas. Então, por exemplo, você vai falar sobre o patrimônio, exemplo, histórico-cultural aqui de Fortaleza, né? O patrimônio nas escolas. Um professor que tem, né, uma formação em história, por exemplo, poderá lhe orientar melhor, né? Ter mais referências para lhe indicar. Mas, às vezes, pode ser que esse professor não esteja disponível no momento. Então, se você quer mesmo muito um determinado professor,
Tem que se organizar, já tem que entrar em contato para saber, né, se tem disponibilidade quando estiver chegando perto. Também é um outro requisito, tá certo? Mas isso é só quando estiver no final do curso. Limite das capacidades do pesquisador em relação ao tema. É isso, pessoal. Você vai ter condições realmente em outra cidade, em outra localidade. Você tem acesso. Eu gostaria muito de pesquisar sobre educação inclusiva em determinada escola. Ou eu queria pesquisar sobre a pedagogia hospitalar. Ótimo, quer pesquisar sobre a pedagogia hospitalar. Já conhece um hospital que tem pedagogo que trabalha no hospital? Já viu como é a disponibilidade? Será que eles aceitam alunos para estar transitando, fazendo a pesquisa? Como é que é? Então, assim, esses locais, eles têm como se fosse, né, o limite das capacidades, né? Aqui diz do pesquisador, mas assim, em relação ao tema, será que eu vou conseguir ter esse meu locus, esse local para poder pesquisar? A importância do tema escolhido. A importância do tema, ela está bem relacionada à problematização. O que é que você viu? Qual foi o problema que você levantou, que você quer descobrir, que torna diferente dos outros? Porque você pode pensar em uma determinada temática e achar, professora, tem muitos trabalhos que já falam sobre isso. E vocês vão encontrar, né, muitos trabalhos relacionados ao tema que você vai escolher. Mas depende do seu olhar, depende do que você vai delimitar, depende do que você quer descobrir. Então, ele se torna diferente, né? Porque é um foco diferente, é um local diferente, uma escola diferente. Então, ele vai diferenciar dos outros. Ele pode conter alguns autores semelhantes, mas você também vai atrás de outros autores. E um local para se pesquisar são locais que tenham publicações de artigos científicos, porque os artigos científicos, por conta da sua estrutura menor, são mais rápidos em serem publicados. Então, você já fica sabendo o que tem de atual sobre determinado assunto. Material de consulta e dados necessários ao pesquisador. O que seria isso? São as fontes. Se tem muitos livros, artigos que falam sobre esse assunto, ou se você escolher um assunto tão específico que tem pouca literatura, então você vai sentir dificuldade de encontrar livros falando a respeito do assunto. Então, tudo isso eu preciso considerar quando eu for pensar no meu tema. É importante que você goste do assunto, sim, que você tenha essa afetividade, mas você precisa considerar esses outros aspectos antes de bater o martelo. A definição do problema, né? A gente chama também de problematização. Esse questionamento, criado pelo pesquisador, irá definir o que a pesquisa se propõe a responder, a esclarecer. Pode ser expresso em forma de pergunta ou descrito como afirmação. Então, dentro daquilo que você leu, que você observou, o que de fato você quer descobrir, o que é que você quer identificar, o que é que você quer compreender, né? O que é que te chamou a atenção sobre esse assunto? Então, algo determinada forma é assim, mas por que é assim? Por que acontece dessa forma? Quais são as metodologias utilizadas? Enfim, né? Então, algo te chamou a atenção, algo você quer saber. Ou então já acontece de uma determinada forma e você quer compreender por que é daquele jeito, por que acontece daquela forma. Então, normalmente, na estrutura do trabalho, lembra das perguntas de partida que eu falei? É isso.
né? São as dúvidas que você tem, que você quer descobrir a respeito dessa temática. Que vem em forma, né? Normalmente vem em forma de pergunta. Outra etapa do projeto de pesquisa se chama justificativa. Aqui, né, como o próprio nome está dizendo, você vai justificar por que você escolheu falar sobre esse assunto. É aqui que a gente diz assim, aqui que você vai vender seu peixe. Então, tem que ter um argumento muito bem feito, muito bem elaborado. Então, o que seria a justificativa? Fazer uma justificativa significa argumentar, esclarecer, fundamentar por que o trabalho é importante, tanto para a comunidade escolar, quanto para a sociedade ou até mesmo para um indivíduo. É um convencimento sobre o valor do projeto a ser desenvolvido. Então, aqui, nesse momento da justificativa, você vai falar um pouco sobre o assunto, né, que você está escrevendo, vai esclarecer um pouco, vai colocar o que a gente chama de relevância pessoal. Por que você escolheu falar sobre esse assunto? O que é que te motivou? Foi alguma experiência pessoal, alguma experiência profissional? Então, você também coloca na sua justificativa. Outra coisa, outro aspecto importante de colocar é a relevância social. Por que esse seu trabalho vai ser importante para a sociedade? No que ele vai contribuir? Ele vai ajudar a esclarecer algo, né? Entender melhor uma determinada teoria, vai ajudar os professores na escola, os acadêmicos de pedagogia. Então, no que ele vai servir? Então, através das leituras, né, quando você for explicar essa sua temática, você vai o quê? Na justificativa defender, né? Justificar por que você escolheu falar sobre esse assunto. Então, alguns pontos podem ser abordados na justificativa. A. Qual a importância do tema do ponto de vista geral? Esclarecer de forma mais detalhada o problema que o projeto vai contribuir para resolver. Mostrar possíveis relações do projeto com outros já desenvolvidos na área. Indicar quais os benefícios que poderão ser alcançados com a execução do projeto. Então, daquilo que eu falei para vocês, esses outros itens também são importantes de colocar na justificativa. Outro ponto fundamental do nosso projeto de pesquisa são os objetivos. Os objetivos é a finalidade da sua pesquisa. Então, você está fazendo esse trabalho, essa pesquisa, com qual finalidade? O que é que você quer atingir? O que é que você quer descobrir ao final dessa pesquisa? Então, os objetivos é algo muito importante porque vai nortear todo o nosso trabalho. Então, os objetivos pretende atingir o que se pretende atingir com a realização do trabalho de pesquisa, com a implementação do projeto. E ele se divide em objetivo geral e os objetivos específicos. Aí aqui nós temos essa definição, que o objetivo geral corresponde à finalidade maior que a pesquisa quer atingir. Deve expressar o que se quer alcançar ao final do projeto. Os objetivos específicos corresponde às ações que se propõem a executar dentro de um determinado período de tempo. Apresenta um caráter mais concreto, tem função intermediária e instrumental, indicando o caminho para se atingir o objetivo geral.
O objetivo geral, normalmente na sua escrita, ela se relaciona bem com a temática, né? Praticamente o seu título é transformado em um objetivo geral, né? Com a finalidade. E os objetivos específicos vão ajudar ao quê? A compor, a descobrir, né? Ajudar a alcançar o objetivo geral. Os objetivos, eles são escritos com frases curtas, não é um texto. E essas frases são iniciadas com verbos no infinitivo, o verbo que indica ação. Então, por exemplo, eu posso iniciar um objetivo assim: identificar as metodologias que são utilizadas pelo professor nas turmas de educação à distância. É um objetivo. Então, por exemplo, indicar, comparar, refletir, analisar, compreender, certo? Então, são tópicos, né? São frases curtas que se iniciam com verbos. Outro ponto muito importante, que é a parte mais extensa do seu trabalho, será o referencial teórico. Lembra quando eu disse que vocês já fossem guardando, arquivando o material que vocês encontrassem a respeito da temática? Então, é isso. É o que já existe, né, sobre o seu tema, o que é que tem de atual, o que os autores falam, são o que os autores falam, né, e falaram sobre a sua temática. É citado também nessa parte do referencial teórico alguns autores que são base, né, são básicos naquele assunto que você está escrevendo. Então, por exemplo, se você vai escrever sobre as fases do desenvolvimento infantil, né, é importantíssimo que você cite você cite Piaget, que fala sobre essas fases. Então, alguns autores, por mais, né, que tem anos já de teoria, é preciso que se coloque, e depois você vai colocar no referencial teórico outros autores mais modernos, que têm outro ponto de vista a respeito dessa temática. Então, no referencial teórico, além da citação, né, dos autores, é preciso um diálogo seu com esses autores, porque o texto é seu. Então, você vem escrevendo, depois das suas leituras, você vem escrevendo e o autor entra para respaldar aquilo que você está falando. Então, por exemplo, você leu, fez seus fichamentos, fez o seu resumo, então você já tem uma bagagem, já tem um conhecimento sobre aquele assunto, então você vai escrevendo sobre aquela temática. Em determinado momento faz necessário, né, determinado momento que precisa citar a teoria, então faz necessário citar aquela pessoa que afirmou aquilo. Então, você entra o autor. Então, o autor entra para respaldar aquilo que você vem falando. Então, se você vem falando, os jogos e as brincadeiras são muito importantes, porque desenvolve várias habilidades na criança, etc. e tal. E segundo Kishimoto, ela afirma que quando a criança está brincando, enfim, é esse diálogo que você vai ter no seu referencial teórico. A carga maior do referencial teórico é a sua escrita, e você vai intercalando com os teóricos que falam sobre esse assunto. É aqui também no referencial teórico que você coloca uma coisa muito importante, que são as citações. Tudo aquilo que não é nosso, que não é escrita nossa, ou ideia nossa, ou teoria nossa, né? Nós devemos colocar quem escreveu. Para isso, existem o quê? 2 tipos de citações. A citação direta ou citação literal, que é aquela tal qual, né, o autor colocou. Aí vem as regras, aquelas regras que eu estava falando. Então, se essa citação tiver até 3 linhas,
ela tem aspas, né? Afinal, o número da página, sobrenome do autor, tudo isso. Se ela passar de mais de 4 linhas, aí já tem um recuo, diminui a letra, ano, página, né? O autor. Então, tudo isso é necessário colocar no referencial teórico. Se você citar uma teoria e não colocar o autor, não sinalizar que ali é uma citação, você está cometendo plágio. E o plágio é uma cópia que não é aceito na comunidade acadêmica. Tá certo? Então, você pode até perder o seu trabalho ou o seu prazo por conta de plágios cometidos. Então, a dica que eu sempre falo é: façam resumos. Aprenda a escrever com as suas palavras e, quando for necessário, aí você coloca a citação do autor, certo? Vamos continuar. Então, referencial teórico. O que eu sei sobre o tema? Toda pesquisa parte de alguns referenciais já conhecidos pela comunidade científica. Nessa etapa é que se define os conceitos utilizados e esclarece quais os autores que fundamentam o trabalho. Mesmo numa pesquisa de caráter exploratório, é fundamental que se busque em fontes documentais ou bibliográficas, impressas ou digitais, outras pesquisas semelhantes ou complementares já desenvolvidas. Lembre-se, qualquer fonte consultada deve ser anotada detalhadamente para compor as referências ao final do projeto. Então, outra dica é: você está escrevendo e ainda não tem costume com as normas, mas precisa colocar uma citação. Dê algum tipo de destaque no momento. Bota um negrito, bota ali do lado, o nome do autor, da página, porque depois você ajeita colocando dentro das normas. Porque se você começar a escrever e não colocar quem disse aquilo, quando chegar no final, você não vai ficar difícil descobrir quem disse o quê. Então, como é que você vai lembrar, qual foi o autor que escreveu aquilo? Então, mesmo que no começo você não coloque, nas normas corretas, dê algum de destaque para saber que ali é uma citação de outra pessoa. Depois você vai colocando nas normas. Que normas são essas? São as normas da ABNT, tá certo? Metodologia. Metodologia, como vou fazer o meu trabalho? É o caminho. Então, você vai mostrar aqui como você irá fazer, como você irá pesquisar, quais são os tipos de pesquisa, o método que você vai usar, os instrumentos de coleta de dados, se você vai usar um questionário, uma entrevista, como é que vai ser feita essa análise. Então, tudo isso tem que estar bem claro no projeto de pesquisa. Então, o que seria a metodologia? Explicar detalhadamente como o trabalho será desenvolvido, etapa por etapa, e quem participará de sua pesquisa. Definição da população. Então, o que é definição da população? Vamos pensar, eu vou fazer a minha pesquisa na escola, mas quem é que eu vou observar? Vou observar os professores, vou observar os alunos, vou pesquisar sobre a gestão, vou observar as ações do diretor, do supervisor, do coordenador, enfim, você vai definir quem você vai pesquisar.
explicação sobre o tipo de pesquisa, os procedimentos técnicos, as técnicas que serão utilizadas e como os dados serão tabulados e analisados. Então, quando for na nossa próxima aula, nós vamos falar mais sobre isso, sobre os tipos de pesquisas que existem e os procedimentos técnicos que vocês precisam fazer. E depois, por quê? Porque depois que você faz essa observação, essa entrevista, você tem que analisar os dados que você observou. E isso é algo muito importante que casa junto com as características do pesquisador, que eu vou falar um pouquinho na próxima aula. Porque o que acontece? Nem sempre aquilo que a gente acha que né, que tem como resposta, que é depois um item, a hipótese, nem sempre aquilo é como a gente achava que era, né? Eu pensei que fosse assim. Mas quando você foi para a prática, quando você foi pesquisar, você viu que não era dessa forma. Então, você precisa ser ético, você precisa escrever e se colocar de acordo com a realidade que você encontrou. Mesmo você não gostando, né? Você pode pensar, professor, eu achava que aquela escola era tanta coisa, mas quando eu fui pesquisar lá, eu me decepcionei. Mas é isso mesmo, você não pode colocar de outra forma. E nem assim esse seu teor de decepção. Você tem que tentar se manter neutro e ser objetivo, colocar aquilo que você encontrou, tá certo? Informar também sobre possíveis materiais que serão utilizados e a equipe envolvida. Então, que tipo de materiais? Às vezes você leva um gravador, uma câmera, precisar entrevistar, filmar alguma situação. Claro, tudo isso com as devidas autorizações. Ninguém pode chegar num local, querer entrevistar alguém e essa pessoa não autorizar ou filmar determinada pessoa e essa pessoa não autorizar e a gente se utilizar desse material. Não, isso não pode ocorrer. Tanto a escola como o professor, eles devem assinar um termo permitindo a pesquisa, tá certo? E os dados que serão utilizados nela. Temos agora uma parte chamada cronograma. O cronograma é algo para a gente se organizar e para o orientador também ter uma noção de quanto tempo você vai demorar para fazer cada etapa do projeto de pesquisa. Quando desenvolverei cada etapa da pesquisa? Então, seria o detalhamento do tempo a ser destinado a cada etapa da pesquisa. Descrever pontualmente data de início, data de realização de cada fase e data de conclusão, apresentação dos trabalhos. No próximo slide, a gente pode compreender melhor. Seria algo assim, né? Um cronograma mesmo. Então, distribuindo nos meses do ano, dependendo de quanto tempo você tenha, né, do projeto até o término do trabalho, com quanto tempo você vai desenvolver o seu trabalho. Então, em janeiro e fevereiro, eu vou utilizar para fazer a pesquisa bibliográfica, né, que é essa que a gente faz em livros, artigos, tá certo? Então, durante esses 2 meses, eu vou selecionar o material de leitura. Aí, nos meses vamos supor, não tem nada no mês de março, mas você pode utilizar para o quê? Para fazer o resumo, para fazer os fichamentos, ou no próprio mês de janeiro e fevereiro. Enfim, é só um exemplo aqui. Maio, junho, julho, você vai a campo, vai coletar o material, os dados, que seria o entrevista, o questionário. Depois você vai analisar, você vai gastar 2 meses, agosto e setembro. Depois você vai em outubro, né, redigir o seu trabalho, né, fazer os ajustes. Em novembro você vai fazer uma revisão para dezembro entregar o trabalho. Enfim, é uma organização nem sempre
Na verdade, aqui é uma previsão. Então, muitas coisas podem acontecer durante o ano, aqui é mais uma organização para você e para o seu orientador. Um outro item é recursos e orçamento. Não são todos os locais, né, todas as instituições que vão pedir essa parte de recursos e orçamentos. Por exemplo, quando a pesquisa ela é financiada, principalmente em instituições públicas, o professor, que é o professor responsável por aquele grupo de pesquisa, quando ele manda o projeto de pesquisa, ele manda com os gastos que ele vai ter, que pode ser o gasto com o pesquisador, que é bolsista, né, recebe uma bolsa para pesquisar, pode ser com os gastos, né, de material permanente, que é folha, tinta de impressora, né, esses itens, né, de escritório, digamos assim. Então, tudo isso tem que ser o quê? Tem que ser colocado na planilha de gastos, no orçamento, que é para quando for enviado, né? Porque vai ser enviado com um determinado valor, saber por que aquele dinheiro vai ser usado com o quê? Então, normalmente, esse professor, né, que é o professor do projeto de pesquisa, ele envia e detalha todos esses gastos. No nosso caso, normalmente esses gastos vêm do nosso bolso, né? Aquele gasto que a gente tem com a compra de livros, com o deslocamento, tá certo? Então, normalmente a gente não coloca o nosso TCC aqui. Tá? Então, é um item essencial somente quando o projeto for apresentado para uma instituição financiadora de projetos de pesquisa, ou, se for necessário, a aquisição de algum material, equipamento, e podem ser divididos em material permanente de consumo. Aqui nós vamos para as referências. As referências onde pesquisei. Gente, tudo que vocês pesquisarem, e citarem no trabalho, vocês precisam colocar na referência. Professor, eu assisti um documentário na TV, posso colocar? Pode. Existe uma regra, né? Regra da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Então, existe uma regra para o que você deseja colocar, né, no seu trabalho. Coloquei um artigo na internet, existe uma regra. Coloquei daqui do livro que eu tenho aqui em casa, existe outra regra. Coloquei da monografia que eu achei na faculdade, também tem outra regra para monografia. Tá certo? Vocês não podem deixar de citar, colocar lá nas referências tudo aquilo que você utilizou para escrever o seu trabalho. Então, onde eu pesquisei, é um item obrigatório, é o que dará validade aos conceitos, teorias utilizadas. Citar qualquer fonte utilizada no desenvolvimento do trabalho, livros, internet, CDs, filmes, apostilas, arquivos digitais, artigos de jornais ou revistas e entrevistas. Devem ser elaborados de acordo com as normas da ABNT. Então, vem lá atrás, né? Bonitinho, em ordem alfabética, o sobrenome do autor, em caixa alta. Tem uma regrazinha, tá? Essa regrazinha, aos poucos, vocês vão, alguns aprendendo, outros depois procurar a própria norma, as NBR, para saber como é que faz, tá? Aqui, por exemplo, algumas referências que eu utilizei para esses slides. Aqui o sobrenome do autor, o título e os outros dados, né? São Paulo, edição, se é revista, o ano, as páginas, enfim. Tá certo? Desse jeitinho que vocês vão fazer.
Lembrando que quando vocês retiram da internet, por exemplo, não é assim, retirei do Google, não. É no próprio link, na própria página onde se encontra o texto. O texto, deixa eu falar aqui, né, com vocês. O texto, né, que vocês vão pesquisar, que vocês vão ler da internet, é preciso primeiro pegar esses textos, esses artigos de sites confiáveis, de sites de universidades, de sites de revistas na área da educação, tá? Por quê? Porque na internet a gente encontra vários tipos de informações. Eu uma vez encontrei um artigo, quando eu fui pesquisar, né, da mesma temática, eu encontrei esses 3 artigos, o mesmo artigo com 3 autores diferentes. Então, plágio é algo que, infelizmente, acontece muito. Né? E eu já soube de casos, por exemplo, de uma professora que ela perdeu o mestrado dela porque depois descobriu que tinha sido plagiado. Então, é algo muito sério, é algo que está previsto em lei, né, e criminalmente. Então, tudo precisa ser bem colocado, bem referenciado. E voltando aqui da internet, procurem sites confiáveis. E não existe isso de autor desconhecido, não, tem que ter autoria. Então, você coloca lá, da mesma forma que inicia, por exemplo, do livro, o autor, o título, né, os outros dados que tiver, com a diferença que o quê? Que vai colocar disponível em todo o endereço, né, que você encontrar lá na página, e acesso em dia, mês e ano que você acessou. Tá certo? Uma das regras para citar algo da internet. Então, agora, né, vamos pensar na nossa temática. Qual assunto é interessante para você? Vamos pensar um pouquinho agora. Tá certo, pessoal? Parece cedo, mas não é. O tempo corre. Então, relembrando as nossas dicas. Tem algo que você lê, que não precisa, assim, ser o professor que está pedindo para você ler? Tem algo quando você está ali sentado, vendo alguma coisa ali na internet, né, aleatoriamente? Tem algum assunto que sempre que passa, opa, você para e dá uma lidazinha, né, que dá prazer nessa leitura? Ótimo! Faz parte, por exemplo, nós estamos aqui no curso de pedagogia, na área da educação. Então, eu preciso escrever sobre a área da educação, tá certo? Professora, eu gosto muito ali né, de algo que não está dentro, vamos supor, assim, da educação. Não, você vai ter que falar, tá certo, de algo dentro da educação. Então, algo dentro da educação, o que é que você gosta de ler? Ou então, dos assuntos que você já viu até agora, qual foi aquele que te despertou mais curiosidade, mais interesse? Então, gostou daquele assunto? Pergunta o professor: professor, você me indica algumas referências? Quais são os autores que eu posso começar a ler, né, para começar a fazer meus resumos, meus fichamentos? No próprio texto que você lê, você vai ver que ao final tem o quê? Referências. Então, aquelas referências você também já utiliza para pesquisar quem são aqueles autores. Muitos textos, né, a gente já tem em PDF, existem muitos sites, muitas livrarias que vendem agora os livros em PDF. Existem outros locais também que a gente pode comprar
livros seminovos, né, muito bons, com preço bem em conta, como o Sebo e outras livrarias, né, que vendem fisicamente o livro, né, o livro usado. Então, a gente precisa pesquisar, a gente precisa perder o medo de quando estiver passeando no shopping, de passar ali na livraria só na porta da livraria. A gente tem que entrar, ir lá dentro, na estantezinha da área de humanas, né? Às vezes tem humanas, às vezes tem pedagogia, e começar a folhear os livros, começar a ver os preços, comparar em outros sites. Às vezes a gente acha, né, o livro é caro, mas é um esforço que a gente precisa fazer. Mas às vezes aquele livro caro, na outra semana ela está de promoção, no outro mês está de promoção. A gente precisa o quê? Fazer também esse tipo de pesquisa. É importante, a gente precisa ter nossa bibliotecazinha. Não é verdade? Então, da próxima vez, quando a gente estiver aqui liberado da quarentena, vamos entrar, tá certo? Fisicamente nas livrarias, mas vejam as livrarias online, compare os preços, vejam sites de congressos, de revistas na área da educação. Vocês já vão salvando. Então, por exemplo, eu vou falar sobre educação inclusiva. Então, já abro a minha pastinha no computador, boto lá educação inclusiva. Dentro da pasta, crio várias pastas em ordem alfabética. Então, o professor, você coloca a pastazinha, coloca o nome do autor, organiza os assuntos. E assim você não vai se perdendo, tá certo? Às vezes você tem uma apostila que tem um capítulo que fala do seu assunto, então você já vai atrás do livro, que às vezes tem um capítulo, mas no restante do livro também fala. Certo? Procurem visitar também outras bibliotecas de outras faculdades, universidades. Às vezes não dá propriamente para você alugar o livro, mas você pode consultar, você pode levar um caderno para fazer uma anotação. Alguns disponibilizam uma fotocópia. Enfim, a gente precisa correr atrás, tá certo? Então, hoje nós ficamos por aqui. Leia o material, tá certo? Leia o nosso texto para poder aprofundar sobre esse assunto. Não esqueçam de responder aos fóruns e fazer as atividades propostas, tá certo? Então, hoje eu deixo vocês, né, com esse pensamento de pensar sobre a temática, pensar o assunto que você tem interesse em pesquisar e já começar a recolher esse material, né? Porque daqui para frente, a cada PPP é um passo que você vai dar em direção ao seu TCC, né? Ao seu trabalho de conclusão de curso, ok? Então, pessoal, muito obrigada pela participação de vocês. Nessa disciplina nós teremos outra aula e a gente se encontra na próxima semana, tá certo? Até mais!